Olá pessoal, Janaína Queradia, Doctor in Loco, episódio número 21, parte número 2. Se você ainda não acompanhou a parte número 1, está à tua disposição. Basta ir lá procurar nas nossas redes sociais e você vai entender um pouquinho mais dessa profissional que está hoje aqui conosco. Cristiane, que vai tratar conosco agora de um dos temas centrais desse podcast. Isso. Cristiane, e agora? Esse cuidado humanizado que nós estamos ouvindo falar gradativamente, mas no primeiro aspecto, qual que é teu conceito sobre cuidado humanizado? Primeiramente, o cuidado humanizado, ele é nada mais, nada menos do que a empatia. A empatia de você se colocar no lugar daquele indivíduo que está na sua frente no momento mais sensível da vida dele. Exatamente. Seja no momento de felicidade, num parto, no nascimento, ou seja no fim da vida, ou em algum momento delicado da sua vida, a nível de saúde. Então, nós trabalhamos nesses dois eixos a nível de humanização, né? É trabalhar com o nascimento e, infelizmente, com a morte. E isso impacta muito o profissional da área de saúde. Então, há uns 15, 20 anos atrás, o Ministério da Saúde entendeu que precisava determinar alguns direcionamentos para as instituições para dar esse apoio a nível de humanização. Porque a humanização na assistência, ela é o cuidar de você como eu gostaria de ser cuidado naquele momento. Eu te ouvir com a nossa realidade a nível de hospital do idoso, eu entender a sua particularidade e te respeitar a nível pessoal e como paciente, né? Respeitar a família, os desejos da família, o desejo do paciente. Nós não podemos falar na humanização aonde eu determino tudo enquanto instituição. Então eu lhe admiti e a partir de então você é meu. Não. A partir do momento você está conosco. E nós, enquanto instituição, nós vamos lhe tratar como se fosse um integrante da família. Então a humanização, ela tem nesse contexto, essa, como eu falei anteriormente, a experiência do paciente durante o internamento. Dele, do familiar e do acompanhante. Então é saber ouvir, é saber recuar, é saber sentar e conversar e discutir sobre o mundo, que é a nossa realidade. Muitas vezes a campainha toca, nós vamos verificar o que o paciente deseja e, na verdade, ele quer contar um conto, uma piada, e ele precisa de alguém somente para ouvi-lo, né? Ou, quando nós falamos da experiência do paciente, é o ser chamada pelo meu nome numa recepção. Oi, Cristiane, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda e sou eu que vou lhe atender hoje. Então, quando a gente fala na empatia, no cuidado humanizado, ele transcende a parte hospitalar. Todos os serviços que atuam com atendimento ao cliente, eles precisam trabalhar de forma humanizada. Nós precisamos enxergar o paciente, olho no olho, dar um sorriso. Quando nós estamos nesses dois momentos, né? Então, é isso que o nosso cliente espera. Nós não somos um hotel. Nós somos um ambiente no momento que ele vai querer esquecer daquele momento daqui 10, 15 anos. Mas naquele exato momento que ele foi cuidado, quem cuidou, como cuidou, vai fazer toda a diferença no desfecho. E até porque, ali dentro do contexto de vivência do Hospital do Idoso, vocês recebem não só o idoso, mas a família, o contexto que aquele idoso representa e já representou para aquela instituição familiar, o dia a dia de cada um deles, aqueles que podem ficar ali acompanhando integralmente o idoso, aqueles que trazem outra pessoa, já um terceiro, aqueles que não podem ficar. Então, realmente, esse olhar diferenciado, esse olhar humanizado, ele precisa estar presente. Como que é tratar na prática com essas situações no Hospital do Idoso? Nós falamos que são problemas internos, nós separamos a seguinte metodologia: problemas internos e problemas externos.
Os problemas externos são o quê? Eu acolher um cuidador que ele não conhece a instituição. Então, é apresentar como que funciona a instituição. Olha, a dona Cristiane, ela vai permanecer nessa unidade de saúde, nesse leito específico. Você vai nos auxiliar nesse sentido, no auxílio na medicação, auxiliá-lo a levar ao banheiro, mas toda a parte assistencial é conosco. Então, ali a gente já determina as nossas responsabilidades, nosso apoio, nossa sinergia naquele ambiente, né? E para o familiar é a mesma coisa. Nós acolhemos o familiar e, por exemplo, quando nós falamos na humanização, nós tivemos sábados recentes o Dia do Avô. Ah, que legal. Então, nós temos uma comissão de humanização dentro da instituição e que nós promovemos o Dia do Avô, Dia dos Avós. E nós distribuímos esse convite para a população e para os nossos colaboradores, para aqueles pacientes onde os netos moravam longe ou não tem neto, que alguém escrevesse uma cartinha para ele. Nós recebemos mais de 100 cartas. Legal. Eu estive no evento, teve crianças, adultos, teve o nosso voluntariado que auxiliou. E, nós tivemos assim uma integração muito forte com os pacientes. Que eu recebi uma cartinha, peguei uma cartinha, fizemos a árvore do carinho. E nós pegávamos uma cartinha e íamos lá contar sobre quem eu sou, por que eu estou aqui, o que representa isso, e deixar uma cartinha para você. Legal. E no meio desse evento eu não me contive, eu tive que me afastar, porque eu me emocionei de uma forma tão grande com esse envolvimento dos pacientes e com a sensibilidade do momento. Né? Nós temos pacientes com família, nós temos pacientes do qual a família ela não consegue acompanhá-lo, e nós temos aqueles pacientes que não têm família. Nossa. Né? Isso nós chamamos de pacientes sociais. Então, nesse contexto, nós conseguimos integrar todos, aqueles que estavam com o familiar ali, aqueles que estavam com o netinho ali. Nós abrimos espaço, não é comum no ambiente hospitalar, nós autorizarmos crianças dentro do hospital. Então, desse dia específico, durante o horário de visita, nós liberamos a entrada a partir de 5 anos até 18 anos. Então, isso integrou de uma forma tanto a equipe, como também os próprios pacientes e os familiares. Então, não precisa de um investimento significativo para você trazer um momento especial. Né? Então, a equipe ela é muito criativa. Então, nós conseguimos com pouco desenvolver e transformar um momento que é delicado de quem está ali deitado, olhando para o teto e com N problemas na cabeça. Então, a nossa equipe de humanização, ela vem trazendo esse apoio a todo momento para os pacientes. E nós, enquanto gestores hospitalares, nós precisamos ter essa visão, que a humanização, por que o hospital ele existe? Porque existe um paciente para cuidar. Como é que eu vou cuidar de um paciente se eu não consigo olhar nos olhos, se eu não consigo tocá-lo, se eu não consigo resgatar ele? Porque muitas vezes existem as doenças mentais. As psicossomáticas, que nós chamamos, que muitas vezes ela não é uma patologia, mas ela desenvolve uma patologia. E que nós conseguimos com essas ações, inclusive, auxiliar na recuperação mais rápida desse paciente, para que ele volte à comunidade. Então, todo esse processo é feito de uma forma extremamente respeitosa e amável pela equipe. E a equipe se entrega. Que legal. Né? Então, nós temos não somente o Hospital do Idoso, mas vários hospitais na cidade que têm essa preocupação, tanto público como privado. E eles trazem essa realidade para o paciente. Né? Então, o Hospital do Idoso, no Dia do Avô, nós fizemos essa atividade, foi assim, gratificante. Né? E que eu vou levar para mim o resto da vida, né? Essa experiência. Até porque vocês estão tirando esse conceito, Isso. que de certo modo vem romantizado pela literatura, para a aplicação
prática. Isso. Mas existe ainda, penso eu, um certo preconceito com relação a essa forma diferenciada. É isso mesmo, Cris? Existe, né? Existe esse preconceito porque nós entendemos que a humanização ela tem que estar intrínseca em quem se propõe a cuidar de uma outra pessoa, né? Mas nós não podemos esquecer que esse cuidador, ele é um ser humano, que nem sempre ele está 100%, nem sempre ele consegue entregar a humanização que o paciente precisa. Claro. Então, isso, o gestor da área, ele consegue identificar e colocar aquele colaborador numa atividade não tão próxima, né, como no dia a dia ele consegue entregar. Então, a gente consegue trabalhar com a equipe para trazer e resgatar dos profissionais o que eles conseguem nos entregar. Porque muitos têm seus problemas particulares. E não existe a história de que o problema particular fica lá fora. Né? Ainda mais nessas condições. Bem que a gente gostaria. Né? Então, nós temos um processo muito bom a nível de RH, que é o programa Colha, para os nossos colaboradores. Porque é extremamente importante eu resgatar esse colaborador, porque como que ele vai cuidar bem de um paciente se ele está com 3 filhos, se ele está com 3 filhos em casa, não tem ninguém para cuidar, as crianças estão sozinhas. Claro. Então a gente precisa integrar e ter esse olhar do colaborador também. Entender o contexto dele. Isso. Você gostaria de mudar de horário? Você não gostaria de trabalhar numa outra operação dentro da fundação para que você consiga dar um olhar melhor para os seus filhos? Então a gente tenta o máximo possível a recolocar os nossos colaboradores no local onde ele vai nos entregar o que a gente espera, o que o paciente espera. Então, a humanização é muito disso, depende muito do ser humano. E existe esse viés, né? Mas a humanização, ela depende de como eu estou hoje. Claro. Eu posso treinar o colaborador, mas a experiência dele, daquele momento, é o que ele vai ser entregue. Então, nós nunca maltratamos pacientes, né? Isso não é uma realidade, porque ninguém sai de casa para tratar mal alguém. Você veja, nós saímos de casa para cuidar de uma pessoa que a gente não conhece. E que a gente não sabe, ele é o amor de alguém. Então, ali, eu vou fazer o possível e o impossível para tornar o dia dele melhor. Então, quem tem o dom do cuidar, que trabalha na assistência, direta ou indiretamente, ela tem esse papel. E ela tem isso com ela. Só que ela não consegue entregar todos os dias. Por isso que existe o viés, né? Que é romantizado e na prática não funciona. Não funciona. Nós conseguimos fazer com que essa experiência do paciente seja a melhor possível. Mas nem sempre ela consegue ser o melhor possível, né? Então, isso é um desafio hoje, a nível nacional, essa humanização. Recentemente, nós fizemos uma palestra para o hospital, que é se a Disney administrasse seu hospital. Isso foi extremamente importante, porque ali a gente conseguiu identificar coisas que para nós no dia a dia é irrelevante, mas que para o paciente não. Por exemplo, a experiência do paciente. Como se fosse na experiência dentro de um parque da Disney. Nós vamos para a Disney, nós ficamos 3 horas na fila para um brinquedo. E ninguém reclama. Não. Porque a experiência do parque inteiro, no final você sai esgotada. Mas você sai feliz. Por quê? Uma que você realizou o sonho. Uma que tudo que você imaginou está na sua mão. Então a experiência do parque é o diferencial. E tanto que isso, tanto o Sírio como o Einstein e outros hospitais do Brasil já trouxeram essa dinâmica para atuação na área de saúde, que é a experiência do paciente. Muito semelhante com a experiência no parque da Disney. Que no final do processo eu tenho algo bom. E esse paciente, ele é meu egresso, de alguma forma. Né? Então, eu cativo, eu acolho e ele volta. Cuido e ele volta. Né? Então, essa é a dinâmica do processo de humanização.
E aqui você colocou algumas situações que eu acho bem interessantes e fiquei imaginando. Existe o paciente que tem a família, e aí você tem que ter todo um preparo para entender e acolher essa família. Isso. Existe o paciente que tem a família, mas a família é ausente, ela não consegue estar integralmente ali. E existe o paciente que naquele momento está sem a família. Sim. Quais são os maiores desafios que vocês ali dentro do Hospital do Idoso têm enfrentado hoje em dia para aplicar na prática, né, esse cuidado humanizado frente a essa diferenciação entre as famílias? É tratar todos de uma única maneira. Aquele paciente que não tem acompanhante, aquele paciente que não tem familiar, é claro que nós damos uma atenção a mais. Por quê? Porque ele requer mais. Aquele paciente que está com acompanhante, ele acaba não solicitando muito a atenção da equipe. Por quê? Porque o familiar está ali, o familiar está conversando, está dando segurança, está conversando com os outros, liga o celular para que todos conversem com o paciente. Quem está sozinho, não. Então, ali nós temos uma atividade dobrada no nível de acolhimento. Tudo bem, dona Cristiane? Precisa de alguma coisa? Nós temos o Jardim das Sensações no final do hospital, no corredor, que é um bosque fantástico. Olha que legal. E lá, nós convidamos esses pacientes, vamos dar uma volta, dona Cristiane? Vamos dar uma volta pelo hospital, levar no Jardim das Sensações. E lá ele vai conversando, sabe? Então, aqueles pacientes que a gente consegue que ele se locomova até esse Jardim das Sensações, a gente quebra, sabe? Essa ausência. No horário de visita, nós levamos ele para fisioterapia. Então, para ele não sentir esse impacto no dia a dia dele. Porque o colega dele tem um familiar que vem visitar e ele não. Então, no horário de visita, a gente acaba organizando alguma estratégia interna para que ele não sinta, né, esse impacto ali durante o internamento dele no hospital. É extremamente complexo. Extremamente complexo. Porque na prática, você começa seu dia hospitalar e você termina seu dia hospitalar. Porque existem várias interferências que você não consegue realizar o que você planejou. Mas você consegue desenvolver uma assistência humanizada e segura do jeito que o dia que você tentou planejar aconteça, da forma e contento que o paciente queira, atenda e o deixe seguro. Tá? Então, essa taxa nossa ali de satisfação acima de 90% é muito reflexo disso. O paciente sente isso. A efetividade. Nosso cuidado. Né? Dia do aniversário do paciente, nós fazemos uma festa no quarto. Que legal. Ele com família, sem família, nós fazemos a festa. Conversamos com os médicos para verificar sobre a alimentação, o que o paciente pode comer, o que não pode comer, vamos levar ele para algum lugar. Nós temos várias atividades dentro do hospital, nós temos músicas, nós temos orquestras que vão lá tocar para os pacientes, nós temos os coros que vão lá cantar alguma música de acalento para aqueles pacientes. Então, nós temos a todo momento alguma atividade para tirar esse eixo hospitalar, esse eixo da exposição dele ali, né, sem família. Então, a gente acaba tentando o máximo burlar esse sentimento de abandono, né, que quem está ali acaba se sentindo. E é muito bacana ouvir isso da Cris aqui, né, como diretora executiva do hospital, porque você retirar da teoria e colocar na prática, com todos esses preconceitos, o romantismo do termo, levar para dentro do hospital em tão pouco tempo, porque a Cris ela está há pouco tempo ocupando essa função, né, esse exercício dela, contudo com uma vasta experiência anterior, que agora ela tenta e busca agregar
com a equipe para dar efetividade. Então, Cris, no nosso próximo momento, na parte número 3, ela vai nos apresentar que advinda desse olhar humanizado, desse cuidado humanizado, o reflexo é a qualidade na prestação de serviços em prol da saúde. Não deixe de acompanhar a parte número 3.